Boa tarde e bem-vindo. Começa agora esta sessão virtual. É uma iniciativa da Accenture Interactive numa parceria com o Observador e vamos agora nos próximos momentos falar de Business of Experience. É uma expressão que ganha cada vez mais relevância, sobretudo com a pandemia em que os comportamentos dos consumidores mudaram e mudaram mesmo muito e as marcas, as empresas, as organizações tentam também adaptar-se a essas alterações de comportamento. Mas vamos dar o ponto de partida para esta iniciativa com o Pedro Pombo, é Managing Director da Accenture Interactive. Do que é que vamos falar e qual é a proposta que temos para esta conferência? Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Pois, vamos falar de um tema que eu creio que está muito na ordem do dia e é super interessante, que está ligado com esta temática do negócio da experiência. E o que é isto do negócio da experiência? Bom, andando um pouco para trás, já não é segredo nenhum que hoje em dia a experiência rege aquilo que são grande parte das nossas decisões. Os estudos mostram-nos que hoje em dia as pessoas são cada vez mais fiéis às experiências do que propriamente a marcas, produtos e serviços. E, portanto, nós, enquanto consumidores, vamos efetivamente atrás das melhores experiências que nos são proporcionadas. Mas, ao mesmo tempo, somos criaturas de hábitos. Ora, tudo isto levou um volte-face brutal, fruto do maior evento partilhado à escala global, chamado Covid-19, que veio não só mudar por completo aquilo que são os comportamentos e os hábitos das pessoas, mas veio também obrigar a um reequacionar das experiências que as organizações, que as empresas, que as marcas davam aos seus clientes. Eu dou-lhe um exemplo. Ainda antes da pandemia, num Consumer Electronics Show nos Estados Unidos, um dos temas que teve mais em voga foram os espelhos inteligentes. E pergunta-me, porquê os espelhos inteligentes? Exatamente, porquê? Porquê os espelhos inteligentes? Porque, se pensarmos bem, nós, enquanto criaturas de hábitos que somos, quando acordamos de manhã, temos alguma tendência para passar em frente a um espelho. Ora, capturando esses hábitos já pré-existentes, esta ideia de espelhos inteligentes torna-se relevante porque é capturar um momento que já faz parte de um hábito do ser humano. E daqueles que nem temos consciência que temos. E daqueles que nem temos consciências que temos. Mas tudo isto mudou com o Covid. Ganhámos novos hábitos, somos pessoas diferentes na forma como compramos e o que compramos, como e onde trabalhamos, como e com quem interagimos. Tudo isto mudou. E quase de um dia para o outro. E quase de um dia para o outro. E veio também trazer, ou vincar, uma tendência que também já estávamos a observar, mas que agora ganhou novo fôlego, que tem muito a ver com o propósito, ou seja, as pessoas querem comprar de marcas de produtos e serviços nas quais se revejam nos seus valores. E não basta talk the talk, tem de ser walk the talk, efetivamente. As pessoas querem sentir nas experiências que essas marcas, que essas empresas dão, que efetivamente esses valores estão enraizados na forma como interagem com eles. Portanto, este tema é todo muito interessante. Estamos numa altura de um renascimento da experiência e do impacto que vai ter nos negócios. Também só aqui mais um data point. Neste próprio estudo, cerca de 80% dos CEOs que inquirimos dizem-nos que estão a repensar completamente a forma como as suas empresas interagem com os seus clientes finais, exatamente fruto deste novo paradigma que nos estamos a encontrar. Há a percepção de que é preciso mudar e que é preciso uma adaptação nova a algo que eventualmente até ainda não sabemos muito bem o que é o novo consumidor. É por aí. Nós temos uma ideia do ou pelo menos umas pistas sobre como é que poderemos mudar. Aliás, já na sessão seguinte, o meu colega Baiju Shah, que é o Chief Strategy Officer da Accenture Interactive, vai partilhar connosco um pouco a sua perspectiva sobre toda esta temática do Business of Experience. E vamos ter também aqui um painel de luxo com empresas de renome nacional, como é o caso da Caixa Geral de Depósitos, da Sona AMC, da EDP, e que eu creio que vai ser muito interessante para debater toda esta temática. Então, mas antes disso, vamos partir para esse desafio de pensar um pouco o que é este conceito do Business of Experience. Exatamente. Vamos dar um salto para lá do Atlântico, onde o Baiju Shah partilhará connosco a sua experiência do negócio da experiência. Vamos lá, então. Obrigado. Thank you everyone for joining us today.
I'm beaming to you from Chicago. So today, our topic is to explore what comes next for us and to discuss why it's so important to become a business of experience. I'm going to talk about the what, the why it matters, share some examples, and then we'll get to the how, including the very important topic of how we measure. So look, now I know you all have different roles in different businesses and different markets, and we've all experienced the events of the last year differently. But what we're going to talk about today is relevant to all of you because you're all dealing with something in common. People who have transformed. Over the last year, all of our values have evolved. And many of us have made big life decisions that we've been putting off for years. Here in the US, there was a big boom in home fitness with like Peloton. There's also a big boom in puppies. In fact, 3 of my 4 neighbors are new pet owners. My family actually did the reverse. We sent our pet turtles out to a local farm to live out their best lives. So if you feel like a different person than you were a year ago, you're actually in good company. We just ran a global consumer study, and what it revealed was there was a major shift in values. Our research shows that 50% of people globally, they believe that the pandemic has made them totally revise their personal purpose and what's important in their lives. And of course, this includes what companies they will invite into their lives. So as we look out, as vaccines are getting rolled out, and as we all are looking to re-enter the world, companies are looking to pivot back from recovery to growth. But because of transformed people, many of our organizations are realizing their growth formula needs to be recalibrated. Business leaders recognize this. In fact, in our research, we found that almost 80% of CEOs say they feel the need to deeply reimagine how they engage with how they treat their customers. So as a customer, as an employee, that feels right and is really quite encouraging. The question, of course, is how. How do you do this? How do you create relevance for transformed people? How do you continue to drive growth? We've identified a route, and that route focuses on experience. It requires companies to push beyond what we think of as traditional customer experience, or CX. We're talking about an evolution to what we call business of experience, or BX, where experience and customer obsession is not just a workshop, it's not just a work stream, it's not about optimizing a touch point, but it actually serves as a unifying way of working across the organization. And it pays off. So look, at many organizations, what we're finding is CX is treated almost like glitter. And as a result, it's just not working for relevance or differentiation anymore. Unlike CX, BX is not about adding glitter. It's about weaving experience into the fabric of your product, of your organization. And by experience, I mean, most fundamentally, understanding and then putting people's needs and values at the center of your strategy, and then fulfilling customer needs and values as the unifying priority across your teams. In our research, we discovered that BX leaders share 4 characteristics. The first characteristic, they obsess about customer needs and then use them as their compass. That's what we've been talking about. This is fundamentally about organizational empathy. So these business of experience leaders, they go beyond traditional customer segmentation and market research, and they bring together all customer data, quant and qual, to form a complete view of their customers. And of course, customer needs will continue to evolve, often unpredictably, so companies must invest in ways to continuously uncover customers' unmet needs. We found that leading companies are in fact twice as likely as others to say they can translate customer data into meaningful actions around the experience. And I should mention that I'm using the word customer, but this is absolutely true for employees and it's true for partners. It's true for B2C, for B2B, for small and medium business as well, okay? So the second characteristic that business of experience leaders have, they make experience innovation an everyday habit. And this is really just about culture.
business of experience leaders view innovation beyond incremental gains, and they move beyond what's often a bias to copy from peers. They often use customers. They use employees as collaborators. The innovation process is a collaborative one, and they're serious about allocating capital and resources to experience initiatives. The third characteristic is these BX leaders, they expand the experience remit across the entire organization. I'm often asked, by making experience everyone's job, does it make it no one's job? This is really about new ways of working. This is about every part of the business being interconnected to form one customer-obsessed unit. Thinking about experience as the company's North Star. So it's no longer just the responsibility of a single executive like the CMO or CEO, it's everyone's business. And this often requires calibrating the core levers like how you measure performance. And finally, the fourth characteristic that the BX leaders have, they sync their tech, their data, and their human agendas. We're often finding that there are three different agendas, one for experience, one for analytics, and one for the cloud. But business of experience leaders connect the three by design. They see technology and data as enablers of experience, and they go out of their way to understand how innovation in technology, how innovation in data can enhance or transform experiences. We actually found that 61% of BX leaders said their company has a clear view of which technology platforms they need to leverage to remain competitive. But contrast that with only 27% of their underperforming peers. Connecting your business around experience, it's just more important than ever today. And it's because your customers are more connected than ever and their expectations are higher than ever. Your customers, they don't care about your business silos. They don't care about your product silos. What they do care about is when you break your promises to them. And in today's world, it doesn't take much to break a promise, as you know. One mismanaged delivery, one slight exaggeration in marketing copy, one less than amazing interaction with customer service, one news story exposing employee mistreatment. Any one of those can put you at risk. Put you at risk of losing customers, losing your employees, and even your partners. Another example to bring business of experience to life, perhaps surprising, is Best Buy, which is the largest consumer electronics retailer in North America. They've embraced the business of experience not just to rethink a product, but to shapeshift their entire operating model, their culture, their technology. Now, those of you who know Best Buy, you'll know they're resilient. They survived the showrooming trend. They survived the retail apocalypse. But they realized that to get back to growth and to get back to relevance, they need to move from optimizing individual experiences, CX thinking, and overhaul the systems, the structures, the operations, and tech underpinning it, which is BX thinking. So Best Buy has reoriented their entire business strategy to become a business of experience and pay off the purpose, which is to enrich lives through technology. We worked with them to lay the foundation of business of experience thinking across functions, from human resources to IT, helping them develop a charter and a playbook that has inspired their teams around a common mission and gave them guidance on how to come together to solve customer needs. We actually helped them stand up a customer office led by a new chief customer officer. And the goal of that function, that new function, is to bring together customer strategy, analytics, design, customer and employee experience. And that team has a group of ambassadors who sit with the different business areas to bring them human insights, but also to advocate for customers and employees in all decisions. And the key question that they're going around asking, which is a great question for everyone to be asking, is this business decision better for the customer? Is this business decision better for employees? Always thinking about what's right for customers and employees, it just gives you a different compass. And of course, Best Buy understands that to become genuinely customer obsessed, they had to be employee obsessed as well. So every single employee knows the simple actions they take. They can identify customer needs, they can solve their problems, and they're increasingly empowered to act on them. So it doesn't make a difference. Does any of this make a difference?
Let me just give you one example of where it did make a difference. One of many examples. So when the pandemic hit, in the US, many of the stores had to go dark, meaning you weren't allowed in the stores. So Best Buy, obviously, it was a matter of survival. They had to develop and launch a safe and secure contactless curbside solution. And they did so and rolled it out, including training their employees, in 48 hours. And when I say roll it out, that means roll it out to over 1,000 stores. So how could you do it at this speed? Well, of course, it's because all of their employees were united by a single shared purpose, which is meeting their customers' needs. In fact, their employees helped to design the new solution, and they championed it locally. Just an example of investing in these foundations and having it pay off. And now they're pivoting to all sorts of new business areas, new business growth areas like healthcare and new membership services. And this is the kind of resilience and innovation that businesses of experiences enjoy. For Best Buy, it's paying off for their customers, it's paying off for their employees, it's also paying off for their investors. So how do you actually become a business of experience? Well, Best Buy's journey to becoming a business of experience really started at the top. But you don't have to re-architect your whole business to get these kinds of results. So fundamentally, there are 3 core steps that we advise. The first step is to answer that fundamental business question. It's a business of experience question that I shared earlier, which is, are your teams, and are your customers, your teams and your customers, are you aligned on your role in your customers' lives? And is there an opportunity to define or perhaps even redefine your brand, your product, through the lens of what experiences you redefine for your customers? The second step is to calibrate, perhaps even redesign your operating model, your organization, and even your technology in service of the experience you redefine. So think about this really about activation. We need to break down functional and product silos, sometimes even hack the organization by creating separate multidisciplinary teams to go serve customer needs. Think about it this way. If you spend more time aligning internally than activating and learning with customers, there's an opportunity. There's an opportunity for some calibration. And this requires answering if you have the right talent, if you have the right incentives, the right partners, the right culture, the right values to deliver against that North Star. The third key step, of course, is to deliver the experience, but crucially, not just deliver the experience, measure the experience and the value created. So we recommend taking an iterative approach, designing, prototyping, and testing new products and services, as I said, with employees and with customers, and then scaling what works. Feedback loop is crucial, so feed those learnings back into the broader organization. But what may be new is we recommend a different way of measuring success. You see, the goal of business of experience is mutual value for all stakeholders, customers, employees, the market, the broader community. And actually at Accenture, we've created a measurement framework that we call the 360-degree value meter. This meter, this tool, this helps us set clear performance goals and gives our clients, our partners, new ways to understand the value their experiences are creating. So at the beginning of our engagements, we attempt to agree on what success looks like. We start with 5 factors that matter most to responsible business today. So of course you have financial performance, experience, talent, sustainability, and then diversity and inclusion. We'll add in additional priorities that matter as we go. The key thing is we check in. We check in quarterly to gauge how we're performing against each of these factors, but also, crucially, in totality as a system. And we can benchmark against other best-in-class businesses of experience. Okay? And as you'd imagine, we can use those measures to inform our priorities for the next quarter. So look, I encourage you all to think about how you can start to reorient your teams, your products, and your businesses around experience. We as people, we've all been transformed. Our approach to business, our approach to marketing,
our approach to products, they also have to transform. As we say, traditional approaches will only get you traditional outcomes, and that's simply not good enough. I actually do believe we've been given a once-in-a-generation opportunity to reset and rewire around people and their needs. So let's start talking about how you all can become a business of experience. Thank you. Pois, o desafio fica lançado, está lançado para o painel que convidámos para estar aqui connosco esta tarde, perceber como é que se criam oportunidades e esta oportunidade pode ou não ser aproveitada do tal reset. Vou apresentar já os nossos convidados. O Tiago Simões é diretor de marketing da Sonai Modelo Continente, Catarina Barradas, diretora de marca da EDP, Francisco Viana, diretor de comunicação e marca da Caixa Geral de Depósitos e também o Bruno Ribeiro, Digital Transformation Senior Manager da Accenture Interactive. Muito obrigada por estarem todos aqui. Vamos começar eventualmente pelo setor mais fácil, não acha, Francisco? E vamos começar pelo setor bancário, onde há regras quase universais, sagradas, que não se podem quebrar, há uma exigência muito grande neste sistema. Como é que a Caixa Geral de Depósitos pode criar diferenciação e valor neste contexto e com regras tão rígidas? É ainda assim possível ser diferenciado? Primeiro, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui. Não sei porque é que acha que este é o setor mais fácil, pode ser talvez o mais antigo. Que é uma das coisas mais antigas que existem, esta forma de se fazer banca. Não é o mais fácil de maneira nenhuma. Mais fácil não será seguramente, até porque é um setor em grande transformação, que nomeadamente em termos de reputação já teve melhores dias do que tem vindo a recuperar, mas eu diria que a diferenciação consegue-se fazendo as coisas bem feitas. Nós somos capazes de fazer as coisas bem feitas, respeitando o muito de bem feito foi feito por quem trouxe a Caixa até aqui. Mas normalmente a resposta mais fácil para isso é dizer que é através da inovação. Portanto, se eu for capaz de me continuar a transformar como temos feito, a inovar como temos feito, com certeza que vou ser capaz de criar variáveis diferenciáveis que me ajudam a distinguir dos meus concorrentes. Portanto, esta capacidade de inovar pode-se fazer de forma incremental, e essa normalmente é facilmente copiável, ou pode-se fazer de forma completamente radical. E se eu for capaz de juntar a isso a experiência, só que isto não vive tudo sozinho, porque há bocado, como foi dito no início, as marcas têm que saber, têm que ter um propósito, têm que saber porque é que existem, têm que saber qual é que é a sua missão e qual é que é a sua visão, e isso na Caixa, felizmente, está claro. E faz parte até daquilo que fazemos, da nossa cultura. Portanto, a Caixa existe para apoiar os cidadãos, as famílias e as empresas portuguesas. E a nossa missão é fazê-lo de tal forma bem feito, com tal qualidade, que as pessoas possam melhorar a sua qualidade de vida, que as empresas, que a economia portuguesa se possa desenvolver e que o acionista, que no fundo são todos os portugueses, tenham um retorno adequado. Portanto, tendo isto presente, umas empresas que sabem bem qual é o propósito, o que é que estão, e depois têm uma proposta de valor, portanto, aquilo que as empresas dizem que fazem, e depois os consumidores, esta história da experiência, vão validar se aquilo que eu digo e se o meu propósito faz ou se não faz sentido. Portanto, nos dias de hoje, quem diz uma coisa e a experiência é outra, não tem hipótese, acabou-se. E este é o grande desafio das empresas, porque antigamente a tal proposta de valor que eu comunicava, havia muita mania de fazer aquilo de forma unidirecional. Hoje em dia é muito fácil eu partilhar a minha experiência com quem quer que fosse, e uma marca, nos seus diversos touchpoints que tem, quer num call center, nas suas lojas, no online, está sempre sujeita a que uma má experiência possa ser partilhada. Portanto, E que ganhe uma dimensão que às vezes até não era... muito difícil de controlar. Muito difícil, pois, e, portanto, com este desafio de transformarmos toda a organização para tudo estar direcionado para a experiência, tirar partido das boas experiências, antecipar aquilo que são as próximas experiências que os clientes vão ter. É muito fácil dizer isto por palavras, pôr isto em prática, transformar é muito mais difícil. Mas as empresas, e a Caixa felizmente tem feito esse percurso, que forem capazes de criar esta tal inovação, e aquela que é radical, e depois aquilo ser efetivamente aquilo que se promete, eu sou capaz de criar coisas únicas. E estas marcas são aquelas que vão continuar
a persistir pelo mercado de fora. Eu sou um defensor de marcas, mas aqui no início foi dito que as pessoas cada vez gostam menos de marcas, porque esta nova geração, apesar de tudo, a Caixa tem de tudo, temos ainda muitos clientes muito antigos. Não concorda Acho que assim não é... tanto, Concordo. que já não pensamos tanto nas marcas, mas sim nas experiências e nos valores que estão associados às marcas? Acho que a nova geração tem uma forma de estar na vida diferente. Os meus filhos têm uma forma de estar na vida diferente. Mas nós na Caixa temos que tratar de forma adequada aqueles que já lá estão e que não têm ainda essa forma tão imediata de sentir tudo, experimentar, de partilhar, e portanto temos que conviver com tudo. E portanto o banco precisa disso para continuar de boa saúde. E houve uma mudança no consumidor da Caixa Geral de Depósitos com a pandemia, depois da pandemia? Houve uma mudança. A Caixa cresceu muito nos clientes, nós mais de metade, portanto temos 1,7 clientes ativos, que são mais de metade da nossa base de clientes ativos. No final nos últimos tempos da pandemia, nós crescemos 40 e tal %. Nós substituímos, por exemplo, os cartões, emitimos 200 mil cartões para evitar que as pessoas, aquele cliente que de certa forma tem uma iliteracia financeira e que gostava de ir à agência da Caixa, levantar a sua reforma e fazer a compra. Portanto, colocámos muitos cartões para permitir facilitar a vida dessas pessoas quando iam ao supermercado e tudo isso. E, portanto, isso sente-se. As pessoas trocaram, no caso da Caixa, como já foi dito pelo meu CEO, o dinheiro por cartões. Isso foi fruto da pandemia. E isso é curioso porque, pelo menos, temos a ideia de que os clientes da Caixa são os mais antigos, os mais fiéis às marcas. É uma ideia errada e a imagem já não é essa. A imagem da Caixa já não é essa. Não sei porque é que tem essa imagem. É a nossa cliente. Já fui. Pois, então tem que experimentar outra vez, tem que reativar a sua conta. Porque, efetivamente, como eu disse, nós felizmente temos muitos clientes, nós somos líderes de mercado, a Caixa é de longe o banco com mais clientes. A Caixa tem que tratar bem todo o tipo de clientes que tem. E, portanto, nós temos clientes com uma idade avançada, que gostam de continuar a visitar as nossas agências, que têm vindo a ser renovadas, que nós mudamos o modelo de serviço que as agências têm, que é muito mais atrativo, muito mais fácil. Nós melhoramos muito o autosserviço para quem quer nas nossas agências e, portanto, nós somos o banco dos jovens também. Se nós temos uma operação com os universitários que têm mais de 25 anos e, portanto, temos uma base muito grande de clientes universitários que não põem os pés nas agências. Portanto, essa ideia de Caixa antiquada, não há necessidade. Do velhinho da reforma. É muito mais do que isso. Fazem tudo aqui. E eu diria que a experiência tem sido muito bem sucedida para nós estarmos onde estamos. Está aí a mostrar o telemóvel, Catarina Barradas. Dificilmente alguém estará nesta altura só a ver-nos e a ouvir-nos. Provavelmente está também conectado com um telemóvel, um tablet ou algo semelhante e a fazer várias coisas ao mesmo tempo e nós estamos sempre assim e agora realmente é muito difícil estarmos centrados só a 100% numa única matéria. Como é que isso influencia a marca EDP? Bem, antes de mais, obrigada pelo convite. A marca EDP, quando falamos da marca EDP, a marca EDP é uma marca global, não é? Portanto, não falamos só no cliente final, nós temos muitos stakeholders e muitos clientes diferentes ao longo do tempo. A pandemia trouxe uma maior consciencialização das pessoas para, por exemplo, a problemática do planeta, do ambiente. Nós tivemos o melhor ano de sempre em solar, temos 200 megawatts de energia acumulada em várias geografias, que equivale a 200 campos de futebol em energia solar, portanto isto cresceu em 2020. A mobilidade elétrica também foi um setor que tem vindo a crescer nesta preocupação que estas gerações mais jovens e nós próprios que temos que ter nesta consciência do que é que nós estamos a fazer no nosso planeta. E isso é um valor muito fundamental nesta altura para os consumidores. É fundamental. Aliás, nós lançámos um plano estratégico novo em fevereiro, para os próximos 25 anos, onde antecipámos uma série de metas. Nós vamos ser 100% verdes até 2030, acabar a geração de carvão em 2025, portanto, isto são metas super ambiciosas. Temos que atingir a excelência nos índices do ESG, de Environment, Social and Governance, e, portanto, isto é tudo uma transformação, como falávamos aqui antes, de cultura e de negócio. E, portanto, é muito mais do que dizer, nós temos que fazer. E esta nós lançámos agora uma narrativa que é o Changing Tomorrow Now, que é o mudar já hoje ou amanhã, que é para levarmos as pessoas a pensar neste sentido de urgência, de que nós temos que mudar e nós, enquanto uma commodity, mas elétrica, temos a obrigação de fazer mais e melhor pelo planeta, portanto temos esta meta muito ambiciosa. O que isto faz é isso, é uma procura das
das maiores das soluções solares, vamos o ser 100% verde até 2030 exige largarmos as centrais que fazem geração de carvão, o maior investimento nas renováveis, onde nós já estamos há uma série de anos e que agora vai ser o maior investimento, portanto, a transformação na inovação, para esta transição energética temos que inovar, temos que acelerar as soluções, temos que fazer esta linguagem global e procurar parceiros que estão também a inovar nestas áreas. E pronto, e portanto a nossa relação com o cliente, os nossos clientes são vários, portanto não é só o cliente consumidor, os 4,7 milhões de clientes que nós temos na EDP Comercial em Portugal, esses sim têm essas preocupações e nós obviamente temos as lojas, os contact centers, tivemos durante a pandemia com o encerramento das lojas, abrimos um canal do WhatsApp, temos uma app que é o Planeta Zero, que ajuda a termos comportamentos mais sustentáveis e tem mais de 500 mil de seguidores que nos acompanham e que seguem, porque no fundo há aqui mesmo uma mudança de comportamento das pessoas e uma procura destas energias mais verdes. E uma expectativa nova também. Uma expectativa nova também. Estávamos aqui a falar de como, nesta altura, uma quebra de compromisso por parte das empresas, das organizações, pode ser fatal na relação com o cliente. Com estas metas tão claras e tão próximas para esta mudança energética, sente o relógio a bater e sente essa pressão de que não pode mesmo falhar? Não, primeiro eu sinto um orgulho enorme e honestamente acho que trabalhar com uma empresa que tem um propósito tão forte e um objetivo tão claro até 2030 e que está a executar, para mim é um orgulho enorme fazer parte desta transformação. Depois é essa parte da cultura da transformação da empresa que é o que nós estamos a levar a cabo agora, porque este Changing Tomorrow Now não é só uma narrativa para as pessoas, para o público em geral, é uma narrativa interna. Nós temos o Changing Tomorrow Now with You, o que obriga a toda a organização globalmente a fazer esta mudança e assumir este compromisso que é feito pelas FIAs e pelo CEO e pela organização inteira. Portanto, e portanto há essa galvanização organizacional, é isso que nós estamos a tentar fazer. Estamos a tentar, não, e um estamos compromisso dentro da organização, em toda a pirâmide, da organização. Tiago Simões, falando no retalho, enfim, houve aqui uma reação quase emocional por parte dos consumidores no início da pandemia. Papel higiênico diz tudo, não é? Houve aqui uma mudança muito grande. O que é que mudou e o que é que mudou para ficar? Já se consegue perceber, falando do continente? Sim, houve bastantes coisas que mudaram, muito óbvias. O retalho, e particularmente até o retalho alimentar, é realmente muito diferente. É tão importante que foram as únicas lojas que se mantiveram abertas durante a pandemia, não é? Para bem de todos nós, porque realmente tivemos que fazer uma mudança grande daquilo que é uma operação gigante, que todos nós conseguimos imaginar, quem não a conhece, desde a relação com os produtores, toda a parte logística, o fornecimento das lojas e depois a própria abertura e disponibilidade das lojas, que tivemos que adaptar com mudanças de regras permanentes, que todos sentimos no dia-a-dia, mas quem tem que operar 300 lojas e 30 mil pessoas sabe que são mudanças difíceis do dia para a noite, desde os horários, as regras de Deixa-me só introduzir, é que foi mesmo do dia para a noite, não é? Há um dia em que o país fecha. Exatamente. E ainda durante hoje, a noite o retalho adaptou-se e no dia seguinte estava a abrir de manhã, às 8 da manhã. Hoje, nós próprios, eu que trabalho nisto todos os dias, sou responsável, por exemplo, por manter as pessoas informadas sobre os horários das lojas, não sei de cor os ditos horários das lojas, porque eles mudam, ninguém sabe. E, portanto, por exemplo, algo que tivemos que fazer numa lógica completamente de experiência foi garantir que no Google, no Waze, no nosso site, os horários das lojas estão sempre atualizados e vocês não imaginam, quer dizer, o Francisco e a Catarina sabem que não é fácil manter 300 ou 400 pontos atualizados com informação para os clientes. Porque são diferentes ainda por cima entre os vários locais geográficos. Veio para ficar, nós já tínhamos até o processo bastante oleado, mas ficou ainda mais. Hoje em dia, qualquer alteração de loja, que haja de horário de loja, ela vai estar imediatamente refletida online. Mas isto para dizer que nós tivemos que mudar do dia para a noite todas as componentes da cadeia de abastecimento. Estamos a falar aqui, o papel higiênico foi o exemplo que todos conhecemos e a anedota da pandemia neste aspecto, mas como percebemos, de repente as pessoas começaram a consumir de forma bastante diferente, muitos artigos, muito mais bens essenciais, e todo o retalho teve que se adaptar para garantir que o produto estava lá. Portanto, não só para garantir que a loja funcionava de acordo com as regras que mudavam, também que garantíamos, e foi provavelmente das alturas da história do retalho em que a segurança dos nossos colaboradores foi
uma prioridade maior até que a dos clientes, porque era importante que os nossos colaboradores se sentissem seguros para os clientes também se sentirem seguros e, portanto, tivemos que tratar também disso de forma muitíssimo rápida. Nunca foram prioritários na vacinação, também são uma parte. Pronto, não é? nós várias vezes colocámos essa questão, se não deveriam ser, mas realmente a história das prioridades na vacinação não é claramente um tema pacífico e provavelmente seria seguramente... Também há bancários nessa equação. Exatamente. As agências nunca fecharam. Exato. Verdade. Exato. E as lojas devem ter também, não? Não, por acaso fecharam, não altura que fecharam. Mas pronto, no caso nós tivemos que adaptar o negócio, aquilo que é a parte mais física e imediata de colocar os acrílicos para podermos aumentar a capacidade das lojas, não só por questões de segurança, mas também para sermos mais rápidos e para reduzirmos as filas dos clientes, a questão toda da desinfecção permanente de todo o equipamento, do controle do número de pessoas, dos horários também já falámos, e portanto houve aqui uma necessidade e uma agilidade que teve que acontecer imediatamente a nível da loja, mas também da cadeia de abastecimento. Tivemos que mudar toda a lógica de abastecimento, porque as pessoas passaram também de um dia para o outro a consumir coisas diferentes. E, portanto, esta agilidade era algo que já fazia muito parte da nossa operação, porque a eficiência, obviamente, faz parte do negócio e portanto, isto foi para ficar, mas seguramente teremos que continuar a estar disponíveis para perceber o que é que vai acontecer amanhã, que é algo seguramente inesperado, quando é que vamos deixar de usar máscaras, quando é que as pessoas vão deixar de necessitar de desinfetar tudo, umas sim, outras não, e portanto isto veio para ficar. Depois o tema do online, que é um tema muito óbvio, nós multiplicámos por 6 a nossa capacidade de abastecimento, que mais uma vez as pessoas foram bastante exigentes de um dia para o outro, triplicou o número de pedidos, o que nós não conseguimos servir, porque fisicamente era impossível fazê-lo. Ainda assim, houve muitos operadores internacionais a fechar sites, nós não o fizemos, mantivemos o site aberto. E sentiram alguma penalização dos consumidores por não terem conseguido responder tão rapidamente nessa primeira fase? Houve pessoas que realmente não tiveram as suas encomendas servidas e isso as pessoas reclamaram, mas houve uma compreensão grande pelo momento e até pela nossa vontade de reparar isso. Reagimos relativamente rápido, em cerca de 3 semanas tínhamos duplicado a nossa capacidade operacional e isso viu-se e aconteceu, por exemplo, a operadores como o Ocado, que é um pior online player em Inglaterra, que pura e simplesmente fechou a operação. Nós conseguimos fazer essa adaptação e, portanto, isso depois foi bastante reconhecido pelos clientes e o que é um facto é que hoje temos uma operação que cresceu estruturalmente cerca de 60% e, portanto, as pessoas experimentaram online e estão hoje online. Portanto, há aqui quer dos hábitos e vão continuar online seguramente porque a experiência é ótima. Não quer dizer, acho que hoje também houve capacidade de perceber que as pessoas comprem tudo online. Nós podemos perfeitamente comprar parte daquilo que são as nossas compras de supermercado, aquelas que são mais inócuas, diria assim, com menos variabilidade online. Para dar um exemplo de um produto que também saiu muito bem, que foi a farinha, não é? Na fase do pão em casa, também é fácil comprar. É essa, o papel higiênico, os detergentes, o leite e a água mas que pesam. Mas o global já não. Exatamente, já não. Para quem quer escolher, pode escolhê-lo na loja. Nós também tentamos adicionar valor aí e escolher bem. Eu, por exemplo, não sei escolher robalo, prefiro que os meus colegas do Continente Online o façam. Portanto, há aqui realmente temas de experiência que tiveram que ser mudados do dia para a noite de forma muito rápida e fomos muito reconhecidos pela capacidade de fazer, é algo que nos orgulha também bastante. Mas depois houve também hábitos, como o hábito do consumo online, que veio para ficar. E, portanto, essa lógica de serviço e de compra do supermercado mudou muito, todos nós mudámos muito e a própria cadeia também teve que se alterar. Há aqui uma nota também interessante sobre a experiência e depois podemos falar um bocadinho mais sobre isto. Quando pensamos num supermercado, pensamos muito no serviço de venda de bens alimentares e bens de primeira necessidade. Mas hoje em dia, marcas como o Continente e como os nossos concorrentes maiores são também fornecedores de produto. A experiência vai até ao produto. Nós hoje abrimos as nossas despensas, abrimos os armários da cozinha e estão produtos dos retalhistas. Portanto, a experiência vai muito para além do serviço, do mero serviço transacional e vai também até ao produto. E aí houve também um exemplo que eu gosto muito de dar, desta agilidade que nós sentimos que teríamos que ter para responder e criámos imediatamente, em 2 meses, tínhamos uma linha que era o Continente Protect, que vai continuar e seguramente para toda a lógica de desinfecção, seja desinfecção de casa, de mãos, proteção individual. Portanto, desenvolvemos uma linha de produtos específica para responder às necessidades que todos tivemos
de nos higienizar tudo à nossa volta de forma muito mais frequente. Até esta capacidade de também responder ao nível do produto e não só ao nível do serviço, é algo que faz parte hoje da experiência de um retalhista grande como o Continente, e este acho que é um excelente exemplo de como estar perto das pessoas, ser um retalhista nacional, focado, enfim, esta era uma necessidade mundial, mas o desenvolvimento de produto, como também sabemos, em retalhistas internacionais, não está forçosamente focado aqui no nosso país. Nós tínhamos isso e conseguimos rapidamente, em 2 meses, criar toda uma linha de higienização. Em 2 meses lançámos o Continente Protect. Desenhámos uma marca, fomos à procura de produtos, desenvolvemos produtos específicos e temos hoje uma linha alternativa aos produtos que também eram tipicamente mais caros para os clientes portugueses. E, portanto, aí também um exemplo de algo que é a resposta do Continente nesta experiência mais de produto e que seguramente também vem para ficar. Espero que não, espero que acabe rapidamente essa linha, mas se calhar não. Se calhar não. Bruno Ribeiro, estamos aqui de facto a ver exemplos de vários setores, é muito interessante. Como é que é? Há uma diferença entre experiência do consumidor, negócios de experiência? Estamos a falar da mesma coisa ou há aqui uma distinção a fazer? Estamos a tocar alguns pontos comuns. O negócio da experiência, o Customer Experience é claramente o paradigma dominante. O que definimos hoje em dia como Business of Experience é algo mais do que isso. É claramente um passo acima, muito mais exigente e que cria compromissos muito maiores com as organizações. Nós, quando olhamos para aquilo que é a experiência do consumidor, consideramos a otimização de uma experiência, a otimização de uma relação, obviamente relacionada e que traduz aquilo que são os princípios da marca, que são os seus valores, que é o seu propósito, mas muito relacionado com o touchpoint. E acabamos por analisar aquilo que é a experiência que uma marca entrega ao seu consumidor através de um conjunto de somatórios de touchpoint. É uma responsabilidade de operação, é uma responsabilidade de marketing, é uma responsabilidade de criar esta relação para fora. O Business of Experience não nega isso todo, traz uma visão mais holística e tenta desenvolver ou põe à cabeça como uma necessidade o desenvolvimento de outras características. Características essas que permitem, por exemplo, numa situação como o Tiago descreveu, em que temos uma pandemia que muda muito rapidamente os nossos hábitos de consumo, nós conseguirmos acompanhar essa mudança, idealmente até antecipá-la e conseguir reagir antes da mudança acontecer, e ter toda uma organização otimizada para ir atrás dessa mudança e de conseguir entregar uma experiência nova. E falamos aqui de ter toda a organização contaminada com este espírito de inovação e de capacidade de criar. Falamos de ter uma visão do consumidor, não só do consumidor e das suas características psicográficas, mas de toda a sua experiência, de tudo aquilo que passa pela relação com a marca, com o universo, com a sociedade que o rodeia. Passa por... Com os valores da marca estão sempre presentes. Isto são formas de evoluir a maneira como eles chegam às pessoas e como tornamos este propósito das marcas muito mais relevante. Isso implica um trabalho, na nossa opinião e os dados do estudo apontam muito para a necessidade de que das organizações mudarem e se adaptarem a esta realidade. Mais experimental, mais rápida na reação, em que há uma cultura de inovação que é completamente disseminada por toda a organização. Há arriscar mais ou não há aqui uma componente de risco acrescida? Eu acho que é inevitável. Acho que é inevitável a cultura de risco. As marcas têm vindo a arriscar mais e acho que hoje em dia temos um setor onde há uma cultura de risco maior, há mais vontade de experimentar, há mais vontade de estar novo. O online acelerou muito essa propensão. É necessário a cultura de risco, mas também temos que minimizar de alguma forma esse risco. E uma das maneiras de fazer isso é ter sempre um grande alinhamento entre aquilo que nós sabemos, aquilo que são os dados e que recolhemos do que está a acontecer, do que é o dia-a-dia, do que é a relação da minha marca com todos os seus stakeholders, com a tecnologia que eu tenho disponível para criar experiências, para interpretar esses dados e para transformar aquilo que recebo de um lado em outputs de experiência
para o outro, e por outro lado ter esta cultura completamente disseminada por toda a organização. A inovação é um hábito diário de todas as pessoas e devemos reequacionar não só a forma como a marca se posiciona e se apresenta ao consumidor e procura ganhar um espaço ou definir o seu posicionamento. Temos que olhamos para isto de uma forma muito mais evolutiva. As marcas têm um propósito, este propósito é X, e eu entrego sempre este propósito, independentemente do contexto, independentemente da fase em que estou a comunicar ou que estou a chegar às pessoas. E há empresas mais ágeis nessa capacidade de responder? O que é que torna uma empresa mais ágil, lá está, para conseguir chegar e ter esta rapidez de reação e de risco? Há alguma fórmula, alguma característica que torna alguma empresa mais propensa e com maior capacidade de dar este tipo de respostas? Eu acho que há muitas e que essas características estão muito relacionadas com as diferentes áreas de atuação da empresa. Sim. Há uma que eu acho que é essencial e que toca a todas, que é o consumidor no centro da equação. O consumidor não, as pessoas no centro da equação. E nós temos que, quanto melhor nós conhecermos as pessoas, conseguirmos antecipar as suas reações, conseguimos perceber o que é que as motiva, conseguir perceber quais são as suas expectativas em relação às marcas, maior será a nossa capacidade de reação e de adaptação. A agilidade não é algo que se consiga de um dia para o outro, sobretudo em organizações e em estruturas mais pesadas, mas entre o caminho de não fazer e o caminho de começar a fazer, há opções. Exatamente. E a resposta não será assim tão difícil, mesmo com os tais riscos que são inerentes às atividades. Francisco Viana, há pouco posso ter dado a entender que a Caixa Geral era uma instituição muito antiga e muito pesada, e já nos explicou aqui que não, é muito mais do que isso, e há um contributo que pode ser interessante e gostava de ouvir falar sobre isso, dos millennials, que já não são só aqueles jovens sem qualquer peso até na sociedade de consumo. Eles já estão integrados no mercado de trabalho, até com cargos de chefia. Eles mudaram também a forma como como as organizações funcionam e como devemos pensar as organizações. Seguramente. Eu só contrariando o que disse há pouco, eu acho que as empresas não têm a opção, têm que se transformar, senão morrem, não é? Não têm a opção. É só que é um processo efetivamente difícil. Nós, na banca, isto era um setor que estava sempre na vanguarda daquilo que era a inovação e a tecnologia, claro. E nós éramos capazes de contratar o melhor talento que saía das universidades, éramos atrativos. Hoje é muito difícil, estamos na frente para contratar os melhores e precisamos muito dos melhores para fazer essa transformação, agora? Porque há outros setores que procuram o mesmo talento nestas áreas, em que é preciso trabalhar os dados da experiência, como é que eu depois posso antecipar as necessidades que os clientes têm, e portanto, no passado, em Portugal, o setor financeiro, eu não falo só na transformação da Caixa, mas até concorrentes da Caixa, que fizeram de tal forma uma inovação bem feita que era um exemplo na Europa. O nosso sistema financeiro sempre compara muito bem com o sistema europeu. E, portanto, nós temos que continuar este processo, porque esta geração, se vocês repararem, eu gosto de dizer, com orgulho português, falando de globalização ou até das revoluções sucessivas que estão a surgir, que Portugal deu mundos ao mundo e que aí, se quiser, foi a primeira globalização. Há quem diga que começou com a Revolução Industrial e depois temos, no final da Segunda Guerra, com os acordos de comércio que se fizeram e depois com a internet no final dos anos 90. O que interessa é que estamos agora a entrar na quarta era da globalização ou na mais uma Revolução Industrial, que com o 5G, com a robótica avançada, com a inteligência artificial, com o mundo... já estava a ser rápido, agora isto é rapidíssimo. É muito difícil acompanhar este ritmo a que as coisas estão a andar. E, portanto, esta geração tem uma parte boa, eu até digo em Portugal, os millennials em Portugal, porque se repararem, as gerações anteriores, como a geração ultramar do meu pai, a geração liberdade entre eu e o meu pai, a minha geração do euro e esta agora, a geração millennial, eles são muito mais bem preparados, porque nós até ao final do século passado punhamos não chegavam a 100 mil alunos a estudar por ano nas universidades.
hoje em dia, desde este milénio, são cerca de 400 mil alunos. Eles estão muito mais preparados. O mundo deles é efetivamente o mundo. E, portanto, se nós formos capazes de reter esse talento aqui, vai ser mais fácil para nós fazermos essa transformação. Se não formos mais fácil de fazer, porque precisamos deles, vai ser mais lenta, porque precisamos de talento para fazer isso. Enquanto clientes, aquilo é um alvoroço, não é? Porque querem o imediato, não estão cheios de estímulos sempre. Há uma expressão agora que é os prosumers, eles estão no lado do produto e do consumo. E se aquilo não está bem, vão logo partilhar como é que é aquela experiência. Portanto, eles querem tudo já, não estão à espera, e isso faz-nos obrigar a dar resposta, a conseguir ir atrás daquilo que são as necessidades deles. Portanto, há de haver um momento em que esta geração há de estar em posições de quem manda, não é? De decisão. E com isso eu acho que a transformação é capaz ainda de acelerar, mas é inevitável, e o ritmo a que nós andamos é uma coisa de loucos. E, portanto, as pessoas A esperança é que acalmem também, não é que a idade dos dias. Não, eu acho que a solução, em vez de acalmar, é as pessoas prepararem-se, ou continuando a estudar, ou desenvolvendo os soft skills, que são muito essenciais para lidar com essas alterações que aí vêm. Portanto, parar de maneira nenhuma. O que é preciso é tirar o melhor deles. Mas isso é acrescentar imprevisibilidade, aquela com que nós estamos a lidar todos os dias, desde os horários de funcionamento. Nós temos mais ferramentas, portanto, os dados, que são o novo petróleo, toda a gente diz isso. Se nós formos capazes, portanto, o business of experience só se faz com isso, não é? Se eu for capaz de trabalhar aquilo que são as experiências, utilizar esses dados, essa imprevisibilidade vai ser cada vez menos imprevisível, porque eu vou antecipar aquilo que eles já querem, os comportamentos deles, e, portanto, é muito excitante continuar neste mundo. Para já é uma loucura. É uma loucura, sim. É uma loucura tentar dar resposta. Faz-se com isso, e é a matéria-prima, mas não se faz só com isso. Claro. O que é que falta também? Falta uma componente de atitude, há que ter vontade de fazer, falta uma componente de conhecimento que vem depois dos dados, e falta aquela que é a componente provavelmente mais difícil, que é transformar esses dados e transformar esse processamento em ações, em coisas acionáveis e que possam chegar ao consumidor de uma forma relevante. São muitos saltos ainda, não é? É um processo. É um processo, são muitas etapas. A Catarina Barradas, falemos de valores, propósito, relevância, sentido. Temos estado aqui muito à volta destas ideias. Como é que a EDP se posiciona, como é que garante a experiência desses valores? É praticando aquilo que diz. Basicamente, já falei, o propósito deste plano estratégico é muito claro e, portanto, nós estamos todos dentro do mesmo caminho, com o mesmo objetivo, enquanto organização global. Nós agora em Portugal lançámos uma série de projetos, no fundo para contar uma história, para as pessoas perceberem o que é este mudar já hoje ou amanhã, este Changing Tomorrow Now. Isto é bom para os millennials, não é? Bom Na perspectiva em que há Nós esta estamos a apoiar uma urgência. série de projetos, vamos apoiar, temos o Atlantic Mission, a EDP Atlantic Mission, que é a travessia do Francisco Lufinha, que no fundo é um corajoso que vai atravessar o Atlântico com um barco e com uma vela de kitesurf. Ele já tinha feito algumas travessias em kitesurf, agora vai fazer uma travessia ao Atlântico sozinho, com a força do vento e da água, que são no fundo as fontes da nossa energia renovável, que é a água, o vento e o sol. Vamos apoiar esse projeto. Temos um projeto artístico, também esta parte de mudança, também tem um lado social. Temos um projeto artístico com o Wild, que chama-se White Reef, que é com este encerrar de algumas centrais de carvão. Ele vai pegar em peças, vai fazer peças artísticas e vamos submergir numa ótica de experiência para as pessoas tirarem fotografias e ser partilhável e fazemos esta lógica de economia circular, de que nada se perde, tudo se transforma. Temos um projeto também interessante com o surf, que é o EDP Surf for Tomorrow. Estamos a apoiar numa lógica um bocadinho diferente do que se faz no apoio do surf. Não é só um apoio às competições, nós estamos a criar uma academia com 5 atletas portugueses e espanhóis, novos, entre os 13 e os 16 anos, e vamos-lhes dar formação. No fundo é um projeto de mentoring para eles chegarem à alta competição e estarem ao nível dos melhores, porque muitas vezes não é possível os custos das viagens, de ir fazer estágios com os melhores surfistas do mundo, tem um custo inerente, então a EDP está a apoiar esta academia e queremos levar isto para outras geografias, porque é um projeto social que nos faz sentido.
apoiar as gerações futuras. Depois temos a Carolina Piteira, que é uma artista que vai contar esta narrativa numa expressão artística, e que depois vamos fazer uma exposição para mostrar estes projetos. E depois temos um projeto muito interessante sobre as comunidades solidárias em Portugal e Espanha, as comunidades solares solidárias. No fundo, é uma partilha de energia solar em bairros, em comunidades mais desfavorecidas. No fundo, temos estes bairros solares solidários em Portugal e Espanha, e também é um apoio que nós damos para as famílias terem acesso à energia mais barata. Portanto, isto é muito caro. Vale a pena? Há aqui um investimento muito fora do core? Porquê que vale a pena entrar por aqui? Não, entrar por estes eu acho que o setor energético está-se a reinventar, e eu acho que é um setor super atrativo para se trabalhar agora, para se estar neste momento, porque nós somos fundamentais para adressar as alterações climáticas. Se não houver uma transformação, portanto, a população mundial está a crescer, a necessidade de energia cresce, ou seja, nós vamos ser mais, precisamos de mais energia, e, no entanto, temos que baixar as emissões de carbono, e, portanto, é fundamental que haja esta globalização de partilha de conhecimento das elétricas, para sermos verdes e para baixarmos as emissões de carbono. Há metas até 2050, nós antecipámos essas metas em 20 anos. Eu diria que não é só o setor elétrico, não é? Não, energético. Energético. Há vários, mas o setor energético... Os próprios consumidores, não é? Evidente. Estas novas gerações não aceitam que o futuro delas esteja hipotecado, e, portanto, as empresas que não tenham preocupações com o ambiente ou sociais, ou que sejam mal governadas, eles não querem, vão crucificá-las. Portanto, isto... Até porque a Catarina estava a dizer que é entusiasmante trabalhar agora neste setor, mas é um setor que tem esta carga, não é maldita, não é? Mas tem uma carga um bocadinho difícil agora, nesta fase de transição, em que ainda não estamos nem de um lado nem do outro, em que estamos a mudar. Há também aqui uma carga que a marca tem que contrariar. Não, cabe-nos a nós contar a história e transmitir este propósito, não só comunicando, como fazendo, executando, porque acho que um propósito que não for executado é um falso propósito, é aquele greenwashing. E acho que a EDP tem aqui um plano estratégico muito focado, muito sólido, com KPIs e objetivos muito exigentes, e com as pessoas prontas, com capacidade para os executar a nível mundial. E, portanto, eu acho que não há uma carga, é mais, eu acho que não há assim essa carga negativa tão grande. Acho que é mais uma coisa localizada em Portugal, porque infelizmente Portugal tem esta mentalidade às vezes de ataque às grandes marcas, e a nível global nós não temos isso, nem passa para fora, e portanto, e sendo um setor tão fundamental nisto que é, no fundo, salvar o planeta, que isto não é só as novas gerações, nós não teremos vida se em 2050 não fizermos nada. E portanto, aqui a mudança enquanto consumidores, nós temos a obrigação de exigir que as empresas tenham esses comportamentos, e isso faz pela nossa exigência enquanto consumidor. Quando compramos, sermos mais conscientes naquilo que compramos, naquilo que escolhemos, na forma como fazemos, na forma como nos comportamos. Esta coisa de ser mais sustentáveis é uma sustentabilidade, não é só no ambiente, é socialmente, é economicamente, e para isso as empresas têm que ser também sustentáveis economicamente. E portanto, esta sustentabilidade tem muito mais eixo do que só o ambiente. E este plano estratégico da EDP fala exatamente disso, que são metas claras, com uma sustentabilidade económica por trás, porque nós temos que ser viáveis e temos que dar lucros e temos que ser economicamente... E aqui é muito claro que as escolhas do consumidor ajudam também a influenciar as mudanças das empresas. É um bocadinho moda também as empresas serem verdes. Como é que se distingue o trigo do joio nesta matéria? Porque agora somos todos, Claro. Temos todas estas preocupações, mas na verdade... É quem escuta, quem investe, quem muda, ou seja, quem faz aquilo que diz, é o que se distingue. Acho que há muito greenwashing, há muita conversa de sustentabilidade vaga. Nós temos objetivos claros, metas claras e planos claros de atingir estes objetivos. Portanto, quando isso é feito desta forma, transparente, comunicado, não há como nós fugirmos, porque nós estabelecemos uma meta ser 100% verde até 2030. Nós estamos a antecipar em 20 anos o que são a maioria das empresas
nesta meta. E depois temos os índices que nos medem. O índice ESG é exatamente para medir aquilo que nós entregamos. Temos o Dow Jones de Sustainability, que também fazemos parte do índice, sempre em número 1 e número 2. Portanto, temos métricas muito claras que nos medem e que faz com que nós tenhamos mesmo que cumprir aquilo que temos. E que já tem um compromisso interno, não é? Porque estamos sempre a acompanhar e a ver o que é que, como é que está a evoluir. Que nesta história do verde, isto é preciso materializar naquilo que se diz, não é? No caso da Caixa, nós criámos na nossa área de rating, um rating, que é o primeiro, que é uma matriz que mede as empresas em termos de ESG, precisamente. E isso depois tem impacto no acesso ao crédito, ao financiamento, no preço. Portanto, isso já está em prática, isso já acontece. É preciso sempre materializar e não é só que poupei nas luzes e que poupei não... Porque os clientes não aceitam isso. Tem a ver também com a experiência. Se eu tenho uma proposta de valor, se ando a dizer uma coisa que depois não é verificável, vai correr mal. Então, façam-me lá o balanço desse índice, da forma e da relação que a Caixa faz com as empresas que são mais amigas. Este índice foi criado este ano, precisamente para materializar aquilo que eu ando a dizer. Eu não posso dizer que tenho preocupações com o ESG e depois não acontecer nada. Portanto, o ESG é do ambiente, do social e do governo. O governo mudou radicalmente, até por exigência dos reguladores. Portanto, a forma como os bancos são hoje geridos não tem nada a ver com como eram na crise anterior. Em termos sociais, é sempre tradicional as políticas de responsabilidade social, destas 3 empresas sempre houve em Portugal, não é? Mas depois, em termos ambientais, muitas vezes aquilo, eu também quero ser verde, como é que isto se faz? Mas é preciso materializar essa promessa que se faz. E, portanto, as empresas a quem nós financiamos, que não têm estas preocupações, eu vou dizer isto de outra forma, as empresas que têm estas preocupações têm mais benefícios que aquelas que não têm. E têm efetivamente já hoje. Efetivamente, isso é uma realidade na Caixa hoje. E são muitas? Eu vou falar de cor, acho que são 300 empresas que já têm rating ESG. Já é um número considerável. Significativo, sim. Já é um número importante. Tiago Simões, vamos olhar para o modelo Continente. É uma marca que todos os portugueses conhecem, é uma marca de facto incontestável, com um enorme peso, uma enorme presença na nossa vida, até no mercado publicitário, com contactos com milhares de pessoas diariamente. Como é que descreveria os pilares da experiência da marca? A experiência da marca tem que estar forçosamente em cima daquilo que é as necessidades do consumidor. E, portanto, isto também tem a ver com a preocupação verde, por exemplo? Tem seguramente a ver com a preocupação verde. Nós temos números, temos neste momento uma campanha em televisão que diz que há um continente que não se vê, em que eu lutei imenso com a agência de publicidade, porque o filme é lindo, mas eles não queriam pôr legendas com os números dos 42 mil toneladas de plástico que nós poupamos por ano, com os 20 mil de dióxido de carbono que não emitimos porque também temos fotovoltaicas, enfim, portanto temos todo um conjunto de atividades. O que acontece é que o retalho é uma atividade que está entre a produção e o consumo, portanto na realidade estamos no meio, não somos responsáveis pela maioria dos consumos que prejudicam o ambiente ou até do consumo depois que afeta a saúde dos nossos clientes, porque cada um tem as suas opções, mas estando no meio somos muito escrutinados por isso. E, portanto, a produção de plástico, também antecipámos as metas e, portanto, 100% das nossas embalagens em 2025 vão ser recicladas e recicláveis, todos os produtos Continente. Criámos também, mais uma vez, e aqui a marca própria é uma marca que expressa os valores da marca. Criámos uma marca que se chama Continente Eco, que é uma marca que tem todos os seus ingredientes amigos da natureza, desde da embalagem e do packaging até aos produtos em si, papel higiênico reciclado, guardanapos. Outra vez, exatamente. Não é? O tema também dos detergentes que são amigos do ambiente. Portanto, temos todo um conjunto de atividades, quer em toda a cadeia. Nós temos atividade na produção de energia, nós produzimos muita da energia que fazemos e, portanto, também temos fotovoltaicas, também temos carregadores para os carros, que hoje já em mais de 80 lojas temos carregadores elétricos do Continente. Temos também produtos bancários, desde faturas eletrónicas que poupam toneladas de papel até um serviço contactless que permite que os clientes estejam com mais segurança em loja. Portanto, há aqui a experiência, e para responder à sua questão, a experiência
no retalho alimentar é muito holística. Nós, se pensarmos um pouco, e quando pensamos na nossa experiência enquanto clientes do supermercado, o início da jornada do cliente pode acontecer em qualquer sítio, porque nós estamos a tomar banho de manhã e percebemos que não temos shampoo, ou estamos a limpar a casa e percebemos que acabou o detergente, e portanto a experiência começa em qualquer lado e existe em qualquer lado. Mais uma vez, pelo consumo do produto do continente, também podemos consumir e ter uma experiência em qualquer parte. E portanto temos de nos preocupar com isso. Não é por acaso que foi no contexto de um operador de retalho que nascem os interfaces de voz. Os interfaces de voz, como interfaces para adicionar produtos à lista de compras, são muito óbvios numa jornada de compra alimentar, e portanto a experiência tem que ser a experiência mais simples possível, mais fluida, e nós trabalhamos obsessivamente desde este momento em que nós percebemos que precisamos de um produto do supermercado, até ao processo de compra, seja online, seja offline, até depois todo o processo seguinte. Pensamos com detalhe como é que teremos que o transformar, e portanto é algo que fazemos no nosso dia a dia, mas depois todas aquelas que são as experiências, as preocupações do cliente no momento do consumo também têm que ser incorporadas. Sejam estes temas que têm que ver com a sustentabilidade. Já falei, temos mais de 100 lojas com painéis fotovoltaicos. Quando estacionamos o carro, aquelas coberturas por cima, na maior parte das lojas de clientes, têm painéis fotovoltaicos que produzem energia solar. E podemos carregar o carro diretamente com a energia que vem do sol para o nosso carro nesse momento. Quando compramos produtos no continente, também temos temos que expressar no desenho dessa experiência, no desenho desses produtos, essa preocupação, e por isso poupamos toneladas por ano. Mas todo o tema, por exemplo, da alimentação saudável é outro tema que é um pilar da experiência do cliente, do continente, porque é uma preocupação. Está a crescer muito nas lojas físicas? Sim, e não só do ponto de vista de gama, mas também do ponto de vista de apoio aos nossos clientes na tomada da decisão. Seja nas escolas, nós temos um programa que afeta mais de 40 mil alunos, em que damos aulas de nutrição e temos aulas preparadas e feitas com a Direção-Geral de Saúde e a Direção-Geral de Educação e a Direção-Geral de Saúde, com aulas sobre nutrição, porque são as crianças que são que percebem mais facilmente estas mensagens complexas e que influenciam os pais. Mas mais uma vez também, Carla, a nível do produto, desenvolvemos uma gama única no mundo, que é a gama Continente Equilíbrio, que é uma gama que não é bio, não é extremada, não é para quem não quer fazer uma cedência total no prazer, mas quer manter o prazer no seu consumo, sabendo que tem redução de açúcar, que tem redução de sal, que tem informação clara sobre a ausência de edulcorantes, que tem um semáforo, todos os produtos têm um semáforo no rótulo para dizer qual é que é o nível e a percentagem da dose diária recomendada de cada um dos componentes nutricionais para poder consumi-lo com mais naturalidade. E, portanto, sendo esta experiência tão holística e ocupando aqui, portanto, provocando também aqui os meus colegas de painel, ocupando ali a área bancária com o Continente Pay e ocupando ali a área dos... Eu sou concorrente a todas as frentes, a gente tem que animar isto. Também da produção de eletricidade com o Continente Plug and Charge e toda a produção de energia que poupamos. Portanto, toda esta lógica holística na experiência alimentar é muito exigente e, portanto, eu percebo bem o desafio aqui da Accenture e do Business of Experience. Temos que pensá-la em todas as suas dimensões. Seja as dimensões de compra e de experiência de compra, que é que mais diretamente se liga a um operador de supermercado, seja na produção de produtos, porque hoje a maior parte dos produtos que são vendidos são produtos de marca própria e, portanto, no desenho dessa experiência, desde a embalagem até ao produto em si, pensar naquelas que são as preocupações do cliente e, portanto, esta lógica de gestão total e holística desta realidade é aquilo que é a nossa preocupação e esse desafio que a Accenture nos coloca. Eu acho que nós vivemos muito do nosso dia-a-dia, na preocupação de, em todos os pontos, perceber como é que o cliente está, quais são as suas preocupações e como é que nós vamos ao encontro dessas necessidades. E na invasão de todos os territórios, como percebemos aqui. Também temos parcerias. Claro. Temos parcerias com a Caixa, no Cartão Continente, já tivemos parcerias com a EDP. Temos agora nós connosco. Também com a EDP, portanto, na realidade o que faz sentido é também estar conjunto com essas marcas e não só apenas como concorrentes. E não concorrentes. Mas deixe-me só aqui dar uma nota claro. de experiência, porque eu acho que este tema dos millennials
Na realidade somos todos millennials, não é? Exatamente, Porque o que acontece é que, seja pela exigência deles, seja pela criatividade deles, seja pela nossa resposta a isso, há uma data de experiências que estão que surgiram nos últimos anos e que nós nos habituamos. O exemplo do Uber é um exemplo muito óbvio, que inspira, por exemplo, a nossa loja sem caixas. O tema do Glovo e do Instant Delivery, que também nos obriga a nós a ser melhores a fazer as entregas. E, portanto, eu sinto muito a impaciência dos millennials em mim e já estou longe de o ser. E, portanto, eu acho que estamos todos a aprender a ser mais ágeis. E acho que também, hoje em dia, há uma exigência maior, mas há uma tolerância ao erro. Há um exemplo, um episódio que se calhar também ia falar, que é o exemplo da Mariana, da Mariana que foi um erro que existiu na aplicação do Continente Online, em que houve uma mensagem que ia para uma colega nossa, que estava a testar uma notificação, e essa notificação foi para 1,5 milhão de pessoas que têm a aplicação do Continente. Nós percebemos isso, em vez de pedirmos desculpa com uma carta de forma muito formal, como provavelmente seria a panágio de uma empresa há 20 anos atrás, fizemos com humor, assumindo o erro, tranquilizando que ela não ia ser despedida, se calhar até ia ser promovida, e que o erro é algo que é admissível numa organização como a nossa. E isso foi super bem recebido. E não foi só pelos millennials. Ninguém teve coragem de dizer, não, isso é inadmissível, incomodaram, mandaram uma notificação que não era para mim. Não, acho que todos nós hoje estamos com a cabeça no sítio que é o de hoje e que é o certo por isso, que é, exigimos mais, somos mais exigentes, mas também percebemos que às vezes existem erros, às vezes as coisas acontecem de uma forma inesperada. E, por exemplo, todos nós, já de certeza que a Catarina e o Francisco, lançaram produtos que não estavam finalizados. Há aplicações que vão para o ar que não têm as funcionalidades todas. Quando começámos a fazer aplicações há 20 anos, não era assim. Nós lançávamos um site quando ele estava todo pronto. E, portanto, toda esta mudança na forma como gerimos o produto, gerimos a experiência e falamos diariamente com os clientes é muito positiva. E só isso nos permite também ser ágeis e ser rápidos a responder às necessidades. E o exemplo da Mariana é interessante. Não sei, Catarina, se também lhe parece que a questão do humor também é importante e também ganha nesta altura e cria uma experiência interessante quando a marca tem capacidade de se rir de si própria. Arrasta, há um fenómeno de empatia e de simpatia. Isso no caso, encontra também isso. Sim, no caso da EDP, com esta preocupação grande com o planeta, mais do que o humor, nós queremos inspirar as pessoas a estarem connosco e no fundo, a fazer esta lógica de mostrar às pessoas que isto é um problema grave. Ou seja, nós temos que adressar, é o maior desafio da humanidade. Não é tanto para rir, é verdade. Portanto, eu diria que o sentido do humor aqui não se aplica tanto, implica-se a inspiração e contarmos a história e contarmos aquilo que nós estamos a fazer e o que é que a sociedade tem que fazer em geral para adressarmos este problema da sociedade, do mundo, porque senão nós não vamos ter. E não é os millennials, somos nós, são as gerações, não é? Se chegamos a 2050, essa chamada de atenção é preciso estar aqui, mas estamos, Bruno Ribeiro, nesta questão até da forma rápida como as redes sociais nos permitem aproximarmos uns dos outros, empresas com consumidores. Falar de marketing digital ainda é necessário? Ou o marketing agora tem que ser todo assim digital? Tentando responder de outra maneira. Ainda se fala de marketing não digital, faz cada vez menos sentido. É difícil hoje em dia termos qualquer processo de criação de uma relação com o consumidor em que o digital não seja uma componente fundamental. E em vários momentos. Por outro lado, temos um consumidor que completamente digital e caminha por uma digitalização ainda maior. Portanto, o marketing é digital na medida em que o consumidor também é digital. Não vale a pena provocar aqui este desencontro que não vai ser bom para ninguém. Mas a pandemia empurrou-nos para o digital. A pandemia empurrou-nos para o digital. O que os nossos dados nos dizem é que cerca de 80% das pessoas mudou os seus comportamentos, portanto tornou-se mais digital e que não estão disponíveis a voltar ao que tinham antes. O que provoca nas empresas também um sentimento muito grande de eu tenho que me adaptar a esta realidade e o formato e as técnicas que eu usava para me relacionar com as pessoas no mundo pré-pandémico já não são válidas, ou pelo menos têm que ser muito, muito evoluídas, eu diria mais reequacionadas num contexto pós-pandémico.
respondendo à questão do marketing, só para terminar, acho que hoje em dia não há marketing que não seja digital. Não há... falar do marketing do outdoor, não faz sentido. Quer dizer, não há, o marketing é Sobretudo uma coisa quando não sai de integrada. casa, Portanto, não é? o digital Agora- é um canal, não é? É mais um canal de comunicação. Acho que o difícil é diferenciar-nos, termos uma voz e conseguirmos ser próximos, termos esse contacto de proximidade com o cliente. O que o Tiago estava a falar das apps, as apps que não são prontas, porque as apps têm que ser adaptáveis, porque a necessidade do consumidor muda, a inovação da empresa vai mudando e a app tem que ser, o Planeta Zero é uma app agora, mas que se calhar amanhã tem que servir para outra experiência, lá está. E tem que haver esta agilidade de evolução, de melhoria e, acima de tudo, de proximidade. E com mais tolerância para o erro também? Também, não, o erro faz sempre parte. Esta coisa as empresas têm que arriscar, senão não se testa nada. Quer dizer, se a pessoa não tiver a pessoa tem que testar. Testar com um erro balizado. Quer dizer, temos que medir o custo e o benefício do erro e do risco. Mas tem que se arriscar, senão não se inova, não é? A inovação faz parte de um certo risco que é um desconhecido. Não é? E eu acho que o grande desafio do marketing é não queria usar um inglês, mas é o stand-out, como é que nós nos diferenciamos, destacamos e continuamos a ser próximos do cliente, do consumidor final. Pronto, eu acho que isso é que é o grande desafio. Agora, Sem querer parecer antiquado, eu também eu estou a falar de cor nos números, mas a Caixa é um investidor social num projeto que se chama Eu Sou Digital. E, portanto, os portugueses, ainda há muitos portugueses que são digitalmente info-excluídos e que não usam rigorosamente nada, não têm uma conta de e-mail, não sabem usar as redes sociais. Sem computador. A Fundação EDP distribuiu uma série de computadores porque havia crianças sem acesso à escola porque não havia um computador em casa, não é um computador já entre irmãos, é em casa. Portanto, isto diz tudo sobre um bocadinho a E por via disso, este projeto tem como objetivo digitalizar 1 milhão de portugueses. E não São os excluídos? são, É 1 milhão? digitalmente estão... Não. Se digitalizarmos 1 milhão de portugueses, vamos ficar ao nível da Europa, que eu julgo que é menos de 10%. Portanto, o nosso número de info-excluídos digitalmente, peço desculpa se estou a falar de cor, eu acho que são 18% da população. E, portanto, nós temos muito interesse nisso, porque enquanto que no passado abríamos agências pelo interior para chegar a toda a gente, é muito mais fácil se tornarmos essas pessoas habilitadas para poderem funcionar no telemóvel do que estarem a investir em novas agências. Mas a realidade portuguesa ainda não é tão maravilhosa como possa parecer. Essas pessoas também são consumidores, não é? E eu tenho que chegar a elas. E mas a informação a pais que não são- conseguiriam mandar um mail. Isto existe, não é? Portanto, Ainda. ainda existe ainda, claro, evidente. E, portanto, essa parte também da preocupação social que tem que haver neste trazer das pessoas para a digitalização, que é fundamental, porque não vai haver outra realidade. Quer dizer, eu julgo que ainda vai continuar a haver a parte física, porque o contacto da proximidade, também a experiência física, eu acho que faz-nos imensa falta. Não sei qual é a vossa opinião, mas faz-me imensa falta a experiência física de concertos, de corridas, sei lá, de estarmos de conferências ao vivo, sem ser mais uma conferência digital em que ninguém só nos ouvem, não é? Sim. Não há esta partilha de energia. Portanto, não sei se queria acrescentar alguma coisa. Eu Já também só estarei. sobre o marketing, sobre Sim. o tema digital, que é nem sempre o marketing, o digital é uma ferramenta para todo o tipo de marketing, mesmo Claro. para o outdoor. Há um exemplo que percorre aí os WhatsApps muito interessante, que é, já neste Euro, houve estações e países onde serviram aqueles anúncios que estão à volta do campo, aqueles diferentes de televisão para televisão. Personalizou-se isso. Ou seja, a pessoa está a ver por um meio analógico ou clássico, que é a televisão, provavelmente nem sabe nada de computadores e está a levar com um anúncio que lhe é personalizado live. Aquilo não está a acontecer assim no estádio. Portanto, o digital é todo o marketing. Mesmo o marketing analógico hoje pode ser digitalizado e a pessoa sem perceber nada de computadores, porque quem está a ver aquilo nem faz ideia que isto acontece, ou é impactado por uma mensagem que está a ser veiculada através de marketing digital. Isso leva-nos para uma questão sobre a qual vos gostava de ouvir, que é sobre o futuro. Estamos a falar muito do futuro hoje, como se pode dizer, mas como é que a experiência de marca vai evoluir no setor bancário? Como é que imagina que vamos estar daqui a 5 anos, que é uma eternidade? O que é que estará a mudar nessa altura, Francisco? Bom, eu acho que neste setor vai haver concentração, porque os reguladores acham que nós ainda somos demasiados bancos na Europa e vão sobreviver aqueles que tiverem capacidade de proporcionar as melhores experiências, tiverem capacidade de investir
E o futuro vai ser isso. Portanto, eu acho que os bancos não vão deixar de existir, portanto, é das artes mais antigas da humanidade, se quiser, a arte de fazer banca, e vai continuar a ser necessário. Nós hoje temos um negócio completamente virado, não é? Porque o dinheiro nunca foi tão barato como é, mas não, é para mim, para os meus pais, para os meus avós, e é para os particulares e para as empresas. As pessoas não recebem dinheiro por depositar o dinheiro nos bancos. Aliás, o excesso de liquidez que os bancos têm custa-nos dinheiro. Portanto, o nosso negócio foi completamente invertido e nós temos que nos reinventar. Mas isso também pode mudar com a próxima crise que pode estar ao virar da esquina, ou já estamos mais seguros também nessa matéria? Portanto, os bancos estão muito mais bem preparados nesta crise do que estiveram nas anteriores. E enquanto que nas anteriores estiveram na origem da crise, nesta estão para solucionar e para ajudar a resolver os problemas que atravessamos. E, portanto, eu acho que a sociedade não vive sem bancos, e nós, tendo a capacidade de investir, de atrair talento, de acompanhar, de ter os melhores ajudando-nos neste processo de transformação, acho que é risonho o futuro da banca. Mas é uma banca com balcões? É uma banca que ainda vai continuar a ser física? É uma banca com menos balcões, que não vão desaparecer por completo. Podem ter balcões que proporcionem uma experiência diferente para quem tem necessidades diferentes. Vai ser uma banca muito aqui, como já é hoje. Eu acho que vai continuar a ser. E vai ter que ser uma banca que vai ter que ter esta capacidade de antecipar a próxima experiência que o cliente vai ter e querer ter, e muitas vezes vai ter que ter parcerias para poder proporcionar essa experiência. Mas a banca está na vanguarda daquilo que são os setores que vão conseguir fazer isso no futuro. Ainda está na vanguarda? Está. Ainda porque há pouco dizíamos que a banca foi um dos setores que criou mais inovação, mas entretanto... O que eu dizia, ou o que eu quis dizer, se não me fiz explicar, é que era mais fácil eu no passado fazer isso, porque os outros setores não estavam tão vivos, eu tinha mais capacidade para atrair o talento, tinha mais ferramentas para fazer. Hoje em dia eu continuo a fazê-lo, mas tenho mais concorrência atrás dos melhores. Não foi por perda da própria setor, mas os outros é que evoluíram. Portanto, e até à época, este setor em Portugal distinguia-se no setor no resto da Europa, porque foi capaz de ir mais além. E, portanto, nós hoje temos essa capacidade, estamos a investir, estamos a contratar talento, apesar de termos ao mesmo tempo que nos reestruturar. Portanto, nós fechamos agências, nós reduzimos pessoas, mas não deixamos de contratar. E, portanto, a banca, o futuro é risonho, como digo. O futuro está de boa saúde. Catarina, do setor energético já percebemos, está a acontecer já uma transformação enorme. Como é que será o setor daqui a 5 anos? Verde. Tem que ser verde. Não, a ideia é que cada vez mais não, nós temos a meta de 2030, sermos 100% verdes, portanto a geração de energia para os negócios, para as nossas casas, ser verde, haver mais mobilidade elétrica, aliás, sermos todos elétricos na mobilidade, mais energia solar, portanto as nossas casas serem fornecidas para esta geração verde. Pronto, e portanto depois centrados no cliente, centrados nas pessoas, no talento, continuamos a inovar, porque isto vai requerer muita inovação, a parte de baterias, a parte de energias alternativas. Nós neste momento estamos muito focados na água, no sol e no vento, mas haverão outras formas não poluentes que temos que dinamizar e encontrar soluções. A parte, como eu falava, das baterias é super importante, também temos que inovar nessa lógica de acabar com as ineficiências destas energias renováveis e, portanto, é isso, é um setor energético verde, eficaz, eficiente e esperemos, muito mais barato. E com muita predisposição do consumidor. Eu acho que o consumidor não vai ter alternativa, senão a ideia é que as pessoas percebam a necessidade de sermos verdes até 2030 ou 2050, que é a meta global, e 2030 no caso da EDP globalmente. E, portanto, sim, eu acho que o consumidor vai perceber que é fundamental esta transição. Há aqui um caminho único, não há volta a dar, é mesmo por aí. E no setor do retalho, há pouco estava a começar a falar das lojas físicas já sem caixas, basicamente sem pessoas. Não é sem pessoas, como é que é? Então, como é que vai ser o futuro? Sim, para ajudar. Não, o futuro do retalho, para já o retalho não alimentar, foi provavelmente dos setores desrompido mais rapidamente. Se nos lembrarmos das discotecas que havia
das livrarias. O que é um facto é que mesmo as lojas de brinquedos, lojas de animais, de repente desapareceram. Portanto, nós estamos muito obsessivamente a perceber o que é que vai acontecer ao supermercado do futuro. O que sabemos é que quem foi capaz de fazer isso no mundo inteiro, de acabar com uma data de setores de retalho físico, que foi a Amazon, já comprou a Whole Foods há 5 anos e nada aconteceu. Já lançou lojas sem caixas, foram os únicos antes do continente no mundo inteiro. Há 2 e elas estão lá na mesma, mas os supermercados deles nem tanto, os maiores. Ser um orgulho para os portugueses, Sim, ter sim. o continente a concorrer com a Amazon. Em termos de inovação e de exploração. Mas Mas gostamos disso. seguramente o retalho alimentar online vai crescer e a loja física vai continuar sempre a existir. Isto é uma previsão minha. Portanto, seguramente que a loja vai continuar a existir, vai ser muito diferente. Nós estamos aqui a digitalizar muitas partes da experiência. A transformação digital no retalho alimentar não é igual à das livrarias ou das discotecas. Não, de repente o produto passa a setor digital. Não é assim seguramente, mas é ao longo de toda a experiência, a jornada do cliente. Lá está, desde a altura em que nós começamos a construir as nossas listas de compras com voz ou no telemóvel, chegamos à loja e já está pronto, ou na própria loja fazemos o scanning dos produtos e saímos sem passar pela caixa, ou passamos por uma caixa e automaticamente as câmaras detectam o que é que nós pedimos. Portanto, toda a experiência de loja vai ser diferente. E se pensarmos um bocadinho na complexidade da experiência de loja, é fácil perceber que há muitos pontos ainda a transformar. Por exemplo, o tema das caixas. Por exemplo, o tema de encontrarmos um produto. Quando estamos numa loja um bocadinho maior, é difícil saber onde é que estão os fósforos aos palitos, nunca sabemos. E, portanto, temos aqui mecanismos para nos ajudarem a que essa experiência seja mais fluida. A minha convicção, e esta é que é a minha previsão pessoal, portanto sou completamente responsável por ela, eu acho que vai começar a haver alguma divergência na compra online, ou seja, os clientes vão começar a comprar algumas coisas online, foi aquilo que falámos há pouco, do papel higiênico, da farinha, daquilo que é completamente indiferente de ser escolhido por nós ou ser escolhido por alguém nos pôr em casa. Pesado também. E o Pode ser um pesado, critério, mais difícil de transportar. Portanto, vai haver, eu acho, uma linha de produtos que vamos comprar online e provavelmente até de forma automática, porque temos muita frequência na compra, compramos as coisas mais ou menos com a mesma cadência, é muito fácil para uma máquina ou para uma pessoa, quando olha para os nossos dados de consumo, prever a próxima vez que vamos comprar o dito papel higiênico, se não houver uma pandemia. E, portanto, se não mudarem os hábitos todos. E as latas de Portanto, nós vamos começar a conseguir prever isso e provavelmente a mandar para a casa da Carla uma caixa por mês, que tem aqui tudo o que precisa. E depois, obviamente, há coisas que não são previsíveis, ou hábitos, coisas que quer experimentar, ou coisas que o rebalo quer escolher, e os frescos. E aí a loja continuará a cumprir o seu papel. E por isso, na minha visão, continuarão a existir lojas muito diferentes. Redimensionadas também, e no continente, enfim, podemos fazer quilómetros lá com alguma Isso é facilidade. difícil, nem tanto porque nós hoje já temos, a maior parte das nossas lojas já são pequenas, Sim. nós aí evoluímos. Temos conseguido, ao contrário de outros países, não sei se por mérito do continente ou dos portugueses, o que é um facto é que há uma resiliência grande no formato de hiper, continuamos a tê-la. E continua em Portugal a ser um formato que continua a ter crescimento. Nós continuamos a crescer nas nossas lojas grandes. Ainda assim, temos hoje uma loucura de intensidade competitiva e, portanto, temos novos players a entrar e a vir aqui para Portugal também oferecer propostas diferentes aos nossos clientes e, por isso, seguramente, tudo isto depois entra na dificuldade de analisar o que é que contribui para o quê. Mas é um formato muito resiliente, em que as pessoas gostam de ir fazer uma vez ou 2 vezes por mês e fazer compras grandes. O próprio hiper também se reformatou. Hoje em dia, em muitos deles, já não tem a padaria no fundo da loja para ter que fazer quilómetros para ir comprar pão, já está mais próximo. Portanto, as compras de conveniências, a loja também já está desenhada para a experiência do cliente ser a que o cliente pretende. Por isso também é importante a esse nível fazer essas evoluções. Portanto, daqui a 5 anos, na minha previsão, vão continuar a existir lojas, acho que isto é até unânime, com uma experiência muito diferente e muito mais simples para todos, muito mais digital, e isso está a acontecer em muitas lojas do continente. Este é um exemplo da loja sem caixas, mas, por exemplo, temos a experiência de self-scanning, já temos em cerca de 90 lojas, portanto, não precisa de ir à caixa aí, usa o seu telefone para fazer o scanning das suas compras, e, portanto, isso vai mudar, e, a meu ver, o continente online e o consumo online vai crescer, principalmente em categorias onde a ida à loja não é tão importante e categorias onde a inteligência artificial e os dados podem ajudar também o cliente
a não ter aí tanto peso, ter que pedir e encomendar os produtos 5 ou 6 vezes por mês, quando já se sabe que é essa a velocidade de consumo. Nuno Ribeiro, estamos neste exercício que já percebemos que pode não correr bem, é só acontecer uma pandemia e o mundo vira todo ao contrário. Mas como é que vamos estar, em termos de experiências, daqui a 5 anos? É a proposta que estou aqui, o horizonte temporal que coloco. Acho que vamos estar melhor do que estamos hoje, apesar do mérito de muitas marcas a entregarem experiências e em conseguirem reagir de forma rápida às mudanças das pessoas. O que é que vai mudar daqui a 5 anos? Vamos ter mais capacidade para conhecer as pessoas, vamos ser mais rápidos nesse conhecimento, vamos ter provavelmente processos mais ágeis para reagir a essa transformação. E, portanto, convicção, vamos estar bem melhor do que estamos hoje, não que hoje estejamos assim tão mal, mas vamos estar bem melhor e a tecnologia vai desempenhar um papel fundamental. Nunca tirar daí a componente humana, que é quem vai fazer toda a diferença, porque a tecnologia, mal ou bem, todos conseguem ter acesso mais ou menos à mesma e à capacidade de lidar com ela. Acho que mantendo o fator humano, quer no centro da equação, da preocupação, mantendo e continuando a ter o bom fator humano, bons recursos, como dizia o Francisco, estão cada vez mais difíceis de contratar, mas é necessário muito esta capacidade de entender, de analisar e, como falávamos há pouco, alguma cultura de risco. Eu acredito que daqui a 5 anos vamos estar a apresentar e a conseguir levar experiências com muito mais propósito, que as pessoas reconheçam como muito mais úteis, muito mais válidas, e que exigem e que serão o reflexo do compromisso de toda a organização. Essa questão do fator humano, estava há pouco, Catarina, a dizer como temos saudades de estarmos juntos noutras situações e de poder ter encontros muito mais próximos. Como é que isto se concilia com os avanços tecnológicos? É um desafio. Deixem-me partilhar um exemplo. Eu tenho um destes relógios inteligentes e irrita-me que ele às tantas já não... ou que me mande dormir, ou que me mande acordar. Isto, às tantas, perdemos esse lado social e afetivo. Como é que se encontra aqui o equilíbrio entre uma coisa e outra? Eu julgo que, passando esta pandemia, as pessoas vão se querer encontrar e as marcas vão querer esse encontro com as pessoas, potenciando experiências. Quase em celebração. Para haver uma celebração. Acho que tem que haver segurança, as pessoas têm que estar tranquilas com essa transformação. Acho que o digital ajudou em algumas coisas, no sentido em que hoje em dia é muito mais acessível a informação. Nós podemos estar numa conferência com um orador que se senta nos Estados Unidos sem haver aquele transtorno dele ter que vir e estarmos a contar com a disponibilidade dele e os aviões, etc. Portanto, criou aqui alguma proximidade global, e eu aqui em Portugal posso estar a ouvir uma conferência na Índia e está tudo bem. Por outro lado, acho que as pessoas precisam da experiência humana. Todos nós sentimos isso. Eu tenho 2 filhos adolescentes, tenho 3 filhos, mas 2 adolescentes, e que estão desesperados pela abertura das discotecas, pela ida aos bares, por poderem ir a uma loja tranquilamente, por não usar a máscara, por se poderem abraçar. Eu acho que o fator humano aqui é fundamental e as marcas têm que ir à procura dessas novas experiências. Como é que serão essas experiências? E voltar a ter as pessoas juntas, porque acho que isso é uma necessidade. Agora, acho que os formatos híbridos vão continuar a existir, o formato flexível no trabalho também vai ser a tendência, porque todos vimos que as empresas conseguem funcionar em teletrabalho. Acho que tem que haver um método, um sistema flexível, porque acho que a cultura também se ganha muito no estar e no orgânico e no estar presencial. Mas vai haver cada vez mais flexibilização, vai haver formatos híbridos, ou seja, estamos à espera de termos alguma indicação da parte da saúde, quando é que nós podemos ter mais esta aproximação, mas acho que é uma necessidade, acho que todos nós a sentimos, parece. A experiência e o fator humano são fundamentais numa marca. Esse também é um desafio. É um desafio da pandemia, ou vamos encontrar rapidamente o ponto perfeito depois de terminarem estes constrangimentos de saúde pública? Generalizando, diria que sim, não é? Porque as pessoas muitas pessoas estão fartas deste modo de vida já, não é? Tudo à distância. E a experiência nunca é igual. Mesmo eu posso estar a assistir alguma coisa na Índia, se estivesse lá ao vivo era completamente diferente.
Mas no nosso negócio em concreto, isto é um negócio que é feito de relações humanas. Apesar de eu poder pôr aqui grande parte dos meus serviços e do que tenho para oferecer e de gerar experiências, eu tenho que confiar onde deposito o meu dinheiro, não é? A Caixa tem cerca de 30% dos depósitos dos portugueses. Nós distinguimos e chegamos aqui até hoje pela proximidade que temos. Portanto, isso, nas coisas, eu tenho que ser capaz de ser ágil quando é necessário ser ágil para um cliente e tenho que ser capaz de ser humano quando for necessário ser humano para construir esta relação que é essencial na banca. Como é que é no retalho? Vamos continuar a precisar muito de pessoas, vamos continuar a precisar muito da interação. Sem dúvida, sem dúvida. E a ida à loja, quando há bocado eu descrevia a ida à loja do futuro, estava a falar numa lógica muito funcional de escolha de produtos, mas a loja também é um lugar de socialização. Basta ir a uma das nossas lojas durante o dia e percebemos que há muita gente que está ou estava, agora, enfim, com mais restrições, mas ainda assim continua a ser um lugar onde as pessoas se encontram, conversam, falam umas com as outras. Temos cafés dentro das lojas, temos Sim. cafés ao pé das lojas e as pessoas conhecem-se, conhecem os clientes conhecem a menina do talho, a menina da caixa, isso é fundamental. Essa questão da loja de bairro, não é? Sem dúvida. Ainda faz sentido ou ganhou uma importância até diferente nos últimos tempos? Não, faz sentido numa lógica mais funcional, a da proximidade, mas numa lógica de proximidade das pessoas e de conhecimento. Por exemplo, uma das hipóteses para a resiliência do hiper é que mesmo assim, quem vai todos os dias ou muitas vezes ao mesmo hiper conhece as pessoas e as pessoas conhecem os clientes. E se calhar lá fora não é tanto assim. Portanto, a experiência humana é muito importante nesta equação. Nós temos concorrentes nossos e nós sabemos que a pessoa da caixa é a pessoa que faz tudo na loja e há 3 pessoas a gerir lojas enormes. O continente não é assim, temos pessoas para todas as funções, temos serviço e atendimento no talho, na padaria, na peixaria, e isso são coisas que fazem parte do nosso ADN. E, portanto, o elemento humano é absolutamente fundamental nesse momento. Mesmo lojas sem caixas, vamos continuar a ter pessoas. Poderão ter, seguramente, e essa tem muitas. Aliás, naquela, eu diria que as pessoas que não estão nas caixas, esse número de pessoas, temos que multiplicar por 30 ou 40 as que trabalharam na loja para conseguir entregar e fazer acontecer. Nós estamos mesmo nos minutos finais. Que reflexões é que saem daqui? Bom, em primeiro lugar, fico francamente entusiasmado porque acreditamos profundamente nesta ideia e nesta visão do Business of Experience e já percebi que nós estamos sozinhos e que estamos todos a pensar de uma forma muito alinhada e completamente a concordar com aquilo que são os fatores essenciais do Business of Experience. Resumindo, acho que temos aqui uma consciência grande de que as coisas têm que mudar. Temos uma consciência grande de que o mundo pós-pandémico é um mundo diferente que trouxe mudanças. Essas mudanças vão ficar e o ritmo de mudança daqui para a frente é capaz de ser um bocadinho mais acelerado e mais afetado por alguns fenómenos que são absolutamente incontroláveis e imprevisíveis. Saber que há essa consciência do lado das empresas, do lado das organizações, que a agilidade é cada vez mais um fator diferenciador e absolutamente fundamental para manter os negócios a funcionar, para manter as relações com os clientes, julgo que é um excelente outcome daquilo que se pretende e que é a mensagem central do Business of Experience. Fica, portanto, entusiasmante ouvirmos estas reflexões. Eu quero agradecer-vos muito a vossa presença, foi efetivamente muito importante e estimulante pensarmos nesta perspectiva. Obrigada mais uma vez. O fecho da sessão vai ficar a cargo do Diretor-Geral do Observador, Rodolfo Gruner. Obrigado, Carla. Agradeço também aos participantes que estiveram nesta sessão, a Catarina, o Tiago, Francisco e Bruno. Fui ouvindo com atenção as várias intervenções, tomei aqui algumas notas e vou procurar, enfim, de forma muito resumida, porque o tempo já vai longo, mas destacar aqui algumas das coisas que foram ditas. Começando, ainda antes dos participantes, pela primeira intervenção do Baiju Shah, que tentou um pouco desconstruir o que é isto do Business of Experience, que é um conceito, de certa forma, novo. Ele falou inicialmente no tema do propósito, o que é importante nas nossas vidas,
e de que forma é que os consumidores, quando se relacionam com uma marca, com uma empresa à qual compram produtos ou serviços, já não estão só preocupados com a qualidade intrínseca desse produto ou do serviço, mas também com o propósito dessa marca, o que é que ela defende, quais são os valores que ela tem, se os pratica ou não pratica, se é só algo vão que é dito e como é que isso se reflete depois no seu dia-a-dia. Falou também na obsessão pelas necessidades dos clientes. Quando o ouvia falar, lembrei-me de uma famosa frase do Steve Jobs, que era: se querem saber o que os clientes pensam ou esperam ou desejam relativamente aos nossos produtos, não lhes vão perguntar, eles não sabem, ou pelo menos não conseguem de forma estruturada e consciente dizer e dar-nos pistas sobre o que é que deve ser a evolução futura dos nossos produtos e serviços. Enfim, ele era um pouco extremo, como sabemos, nas suas afirmações, mas no fundo ele tinha um ponto. E também estabelecendo aqui um pequeno paralelo com o que é a realidade do observador, que obviamente é aquela que nós melhor conhecemos. Nós obviamente fazemos consumer insights e estudos de mercado, questionários, focus groups e tudo mais, mas ele falava noutra coisa que é realmente a mais importante agora, que é sincronizar a tecnologia, os dados e a experiência dos clientes. E isso é fundamental. Pareceu-me bastante evidente ao longo de todas as intervenções que todas as empresas aqui presentes têm já uma atenção muito importante nos dados. Eu arriscava aqui até dar um pequeno exemplo do observador. Quando falamos em dados e, por exemplo, em segmentação, nós já não olhamos só para as segmentações clássicas, demográficas, portanto, homem, mulher, idade, região e por aí fora. Por exemplo, agora olhando para o tema das assinaturas, que é uma coisa importante no negócio dos mídia, nós já estamos a aplicar algoritmos de inteligência artificial que nos segmentam os nossos leitores de acordo com segmentos de propensão para a subscrição. E usando os dois extremos que temos aqui, podemos estar a falar de um leitor que veio uma vez nos últimos 30 dias porque clicou num post do Facebook que achou interessante, e no outro extremo oposto podemos estar a falar de um leitor que está totalmente envolvido com a marca, vem cá 10 vezes por dia ler notícias todos os dias do mês, e não faz sentido oferecer a mesma coisa a um ou outro. Dificilmente vamos conseguir convencer uma pessoa que veio cá uma única vez a partir do Facebook a fazer uma assinatura de 66 euros. Portanto, isso é fundamental. Isso passa exatamente, como dizia o Baiju, pela capacidade das empresas de olharem para os dados e fazê-los tornar actionable, portanto, a partir daí conseguir desenvolver ações que produzam resultados. Ele falava também num tema que era o quebrar da promessa, e que tem um bocadinho a ver também com o primeiro ponto do propósito. Isto é algo que hoje em dia é muito mais importante do que alguma vez foi no passado. Os consumidores são exigentes, eles são reativos, são imediatos, isso foi também referido por alguns dos intervenientes, e, portanto, é muito importante neste processo do Business of Experience procurar sempre não quebrar estas promessas. Passando aqui para a Catarina. A Catarina incidiu bastante sobre o tema dos valores. Aliás, fez-me recordar o estudo que tive também a oportunidade de ler da Accenture com a Ford, que usava uma palavra na qual me detive um pouco, que é o Empathy Challenge, e que tem exatamente a ver com isto, que é na relação entre os consumidores e as suas marcas, procurarem estabelecer esta empatia, e é o desafio que isso representa para as marcas. A Catarina falou num projeto que é o Changing Tomorrow Now, que também tomei nota dele pelo seguinte, porque ela usou aqui uma expressão interessante, que é como envolver toda uma organização num objetivo. E quando estamos a falar, por exemplo, no caso da EDP, deste Changing Tomorrow Now, que é um objetivo bastante ambicioso, como é que se faz uma empresa com milhares de funcionários, com todo o tipo de funções, envolverem-se neste mesmo propósito, nesta missão, e conseguirem, na sua ação diária, acompanhá-lo e fazê-lo acontecer. Falou-se também aqui num índice ESG, isto a propósito de não apenas referir propósitos, mas executá-los e implementá-los na prática. Aliás, o Francisco Viana falava nisso também. Já há 300 empresas em Portugal que têm este índice, e isto tenderá, obviamente, a aumentar, mas isto terá também a ver com a exigência e a expectativa dos próprios consumidores e do mercado em geral de procurar, junto às empresas com as quais se relaciona, que esses valores estejam presentes. Do Tiago,
ouvi com atenção a sua descrição inicial sobre o processo de adaptação rápida, ou digamos mesmo hiper rápida, tanto ao nível do serviço, ele falou do exemplo dos horários, das lojas e também do online, como ao nível do produto. Portanto, o Continente Protect foi uma gama que foi desenvolvida em reação muito rápida a todo este processo da pandemia. Deu outro exemplo, o self-scanning no telemóvel, portanto, coisas que já estão a acontecer neste momento. Falou também do futuro, e um futuro que para mim encaixa bastante dentro do que é este conceito do Business of Experience, a loja sem caixas, a compra automática, enfim, obviamente que de indústria para indústria, os dados que estão disponíveis para as empresas que nela atuam sobre o que os seus consumidores, os seus clientes fazem não é equivalente. Obviamente, um Continente ou uma Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, terão acesso a muito mais informação do que talvez uma EDP, e no caso do Continente, sem dúvida. Portanto, eu apostaria que se o Tiago quisesse começar a mandar todas as semanas a minha lista de compras habitual do Continente, ele não teria grande dificuldade em o fazer e, pelos vistos, isso é algo que já está a ser pensado. Ele falou também de uma coisa que nos diz muito respeito aqui no negócio dos mídia, que é a interface de voz. O exemplo que ele dava da banheira, portanto, estou na banheira a tomar o meu duche, falta-me o gel ou o shampoo e tenho um dispositivo com o qual posso comunicar e fica já marcado na minha lista de compras. De seguida, o Francisco falou aqui de um tema que é também uma realidade dos dias de hoje e torna todo este desafio do Business of Experience ainda mais difícil, que é o facto de estarmos muito focados nas experiências, mas depois haver o outro lado da moeda, que é o facto de ser tão simples e tão imediato e tão amplo a capacidade que os clientes depois têm, os consumidores, de partilhar as suas experiências. Isso requer muita atenção e representa também um grande desafio para as empresas, mas tivemos um exemplo até interessante, com algum humor, que foi o da Mariana, no Continente, em que é um exemplo de como uma empresa se pode ajustar a uma situação dessas, que poderia ser um problema de relações públicas com algum significado, e transformá-lo numa oportunidade para encontrar também um caminho para falar ao coração dos seus consumidores. Falou também na necessidade de ajustar o serviço aos diferentes perfis e necessidades. A Caixa é sem dúvida um caso de uma empresa e, enfim, os bancos no geral, de terem clientes desde os segmentos mais novos até os segmentos mais velhos. Obviamente que se fala muito na transformação digital, mas ela não aconteceu de igual forma para todos. Sabemos que, obviamente, segmentos mais idosos poderão ter ainda alguma dificuldade, mas foi até apresentado um exemplo de um projeto social no sentido de digitalizar todos esses info-excluídos. Passando aqui para o Bruno Ribeiro, ele falou muito desta evolução do Customer Experience, portanto, designado por CX, para este novo Business of Experience, que é o BX, e, no fundo, uma das coisas que está implícita nesta transformação é passar da análise de uma experiência como um ato isolado, algo que acontece em cada um dos touchpoints, como se usa na gíria de gestão, para uma coisa mais holística, mais integrada. E aqui lembrei-me do exemplo que o Tiago referia do shampoo, novamente, e pensei que, na verdade, a pergunta era onde é que começa a experiência. A minha segunda pergunta é onde é que ela acaba. No passado, era um bocadinho o normal, quando se desenhava uma loja online, pensar no funil de compra, ou seja, eu estou, por exemplo, no site do Continente, onde é que está o tal shampoo, qual é a facilidade que eu tenho em acrescentá-lo ao carrinho de compras e depois pagar, e depois alguma empresa há de ir entregar as coisas a casa. Hoje em dia é muito mais complexo do que isso, porque as expectativas e as necessidades são outras. Eu quero saber, a partir do momento em que pago, quero receber uma notificação com um tracking code para poder ver onde é que anda a minha encomenda. Se eu precisar de alterar a hora de entrega, quero poder fazê-lo sem complicações. Quando finalmente alguém me chega à casa, quero que as coisas venham embaladas de uma forma simpática e agradável. Mais do que isso, depois da compra terminar, na vez seguinte que eu vou ao site do Continente para fazer compras, se calhar a minha expectativa é que esteja lá guardada a minha última compra e eu possa, com um clique rápido, poder repeti-la. Portanto, no fundo, o Business of Experience transforma tudo isto num desafio muito maior, no sentido em que é uma experiência mais integrada, mais completa e que atravessa toda a relação de um consumidor com a sua marca. Falou-se muito da cultura de inovação, aliás, este foi também um ponto transversal.
e na transformação dos dados em ações, mas sobre isso já falámos. Enfim, para terminar, e porque novamente a sessão vai longa, gostava de terminar com um tom positivo, nestes tempos difíceis. Num artigo publicado esta semana pelo professor Abel Mateus no Observador, é referido que a taxa de poupança dos particulares saltou de 7,1% em 2019 para 12,3% do rendimento disponível em 2020. Não há dados de 2021 ainda, mas é possível que até este indicador tenha subido. Obviamente que isso aconteceu porque houve uma redução do consumo de 5%, associada às restrições da mobilidade e também à incerteza do momento. Isto não foi, novamente, uma coisa transversal, em alguns setores sentiu-se necessariamente mais do que noutros, mas, como em tudo e como em todos os ciclos económicos, esta poupança representa uma oportunidade. Enfim, acho que todos esperávamos que esta inversão do ciclo económico começasse já este ano e de forma mais acentuada. Estamos com uma nova vaga agora pela frente e, portanto, é aqui uma espécie de um pequeno trambolhão nesta retoma, mas ela vai acontecer seguramente, e é um momento de oportunidade porque estas poupanças estão lá e elas vão ser consumidas, pelo menos parcialmente. Sem dúvida que o Business of Experience será uma forma ótima das empresas se poderem posicionar para tirarem partido desta oportunidade e, portanto, enfim, acho que ficámos a aprender muito sobre isso hoje. O objetivo era um pouco inquietar os nossos leitores e ouvintes com toda esta nova realidade. Penso que ficámos um bocadinho mais tranquilos no sentido em que percebemos que as empresas estão já a trabalhar em muitos destes aspectos, mas há aqui ainda uma grande transformação por ocorrer e, portanto, espero que tenham gostado. Em nome do Observador e da Accenture, que em conjunto organizaram esta pequena conferência, agradeço o vosso tempo, a vossa atenção e uma boa tarde.